Cria News no ar, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização, aquela sua dose diária para você se manter sempre muito bem atualizado em tudo que está rolando no mercado cripto. Mas antes eu quero deixar para você um link do WhatsApp do meu grupo 100% gratuito aqui na descrição, onde você vai poder escutar diariamente ali logo cedinho de manhã indo para o trampo diversas análises minhas, que meio que vira um podcast pelo tamanho do áudio que eu acabo mandando ali de manhã. Perfeito, pessoal? Voltando aqui para o nosso mercado, a gente percebe que o mercado continua dando uma sangrada nas últimas 24 horas, um destaque negativo aqui para NS, Lido, Tal, Brett, WIF, ambas performando negativamente ali na média dos 10%, mas vamos entender o que está rolando, tá bom, pessoal? Então, ontem nós tivemos a fala de Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Ele deixou claro que o processo de inflação, de desinflação, na verdade, ele está ocorrendo, então isso daí é muito bom. Só que ele deixou muito claro que não vai cortar a taxa de juros até que ele tenha uma exata confiança que isso daí não vai fazer com que a inflação volte. Então, logo o mercado começou a ficar pessimista novamente, porque não tinha um horizonte temporal de curto prazo de quando serão cortados os juros americanos. Isso daí evita, retarda a volta de liquidez para o mercado cripto e as altcoins e o mercado cripto em geral continua sofrendo por conta disso. Apesar disso, se a gente vir aqui para dados da CME, clicar aqui, ó, a gente vê que o mercado ainda está precificando em setembro com quase 60% de chance que tenha o primeiro corte da taxa de juros. Eu acredito que esse corte vai acontecer aqui em setembro, mas o que eu acredito não significa porcaria nenhuma. Então, o mercado em si está acreditando que a gente vai ver esse corte em setembro. E está acreditando que a gente vai ver um outro corte aqui em dezembro, 2 cortes para esse ano. Eu, como eu disse, não vale de nada a minha opinião, mas eu acredito que a gente vai ver apenas um corte e aqui em novembro. Nem eu, nem tu, a cá. Beleza, pessoal? E no dia de ontem, a gente teve um influxo novamente por meio dos fundos de investimentos em bitcoins. E eu trouxe ontem, referente à segunda-feira, que isso daqui tinha sido 1.000 e poucos bitcoins. Só que esses dados estavam desatualizados. A gente percebe que foram mais de 3.397 bitcoins. O que é bem legal, pessoal. Bem legal, porque isso daqui é o maior número nas últimas 4 semanas. São quase 200 milhões de dólares entrando por meio dos fundos de investimentos em bitcoins, comprando Bitica de la May. Beleza? E aqui no dia de ontem a gente teve um influxo pequeno, mas pelo menos seguimos positivos aqui pelo segundo dia consecutivo nessa semana. Cerca de 39 bitcoins. A gente viu uma saída aqui boa da Grayscale, mas os outros fundos aqui conseguiram segurar essa saída da Grayscale. Quando a gente vem aqui para o nosso Liquidation Rate Map, eu vou deixar aqui no de 3 dias para a gente ver o que aconteceu ontem, pessoal. Eu falei para vocês, a gente estava sendo negociado aqui ó, nos 62, e o preço do Bitica poderia buscar essa liquidez que estava grande aqui ó, na área de 61, entre 62 e 61, e chegou aqui ó, muito próximo a 60 mil dólares, abaixo de 60 mil dólares, né? Chegou aqui em 60.200. Aqui abaixo, deixa eu botar aqui para vocês visualizarem, ainda tem uma zona de liquidez muito boa, nos 59 mil dólares aqui, ó. Olha como é que a gente tem uma zona de liquidez ainda boa, nessa casa de 60 mil dólares aqui, ó, 60, 59. Então, eu não me surpreenderia se o preço do Bitcoin continuasse vindo a buscar aqui, ó, até essa faixa aqui, mais ou menos, dos 59.500 dólares, liquidando toda essa galera aqui em um efeito cascata, para depois, claro que com o cenário melhorando, com notícias positivas chegando, vir buscar aqui essa faixa de 64 mil dólares, que é onde vai liquidar um bando de, também de pessoas, tá? Então a gente liquida todo mundo que está operando contra e a favor do mercado, né? Na queda e na subida, perfeito, pessoal? Aqui um dado interessante também é que a gente fala muito da volta da liquidez, acabamos de falar isso por conta da fala de Jeremy Powell, e interessante a gente perceber que essa liquidez ela já está começando a voltar, ela já fez aquela curva de fundo, tá? Então a gente já tem um Banco Central Europeu que cortou a taxa de juros, a gente tem um Banco Central Canadense que cortou a taxa de juros, mas óbvio que estamos esperando o Banco Central Americano, afinal de contas é a maior economia do mundo, perfeito? O que a gente tem que acompanhar aqui é que esse efeito dessa pequena volta de liquidez, ele é retardado, tá? Ele só chega lá na frente, assim como o efeito que a gente vê no corte na taxa de juros só chega meses depois, o efeito da volta da liquidez também, tá? Então, quando o Banco Central Americano anunciar que está cortando a taxa de juros, esse efeito vai vir muito mais de forma especulativa pela notícia do que pelo efeito propriamente dito do dinheiro, tá? Que demora algumas semanas, alguns meses para entrar realmente na economia, para a economia sentir esse efeito. E agora voltando aqui para cenário mais dentro de cripto, bem interessante acompanhar isso daqui, né? Um influxo para dentro de algumas L2 de Ethereum. A gente percebe que Taiko, Scroll e Linea seguem liderando. E por que elas seguem liderando? O que tem em comum aqui? As três estão em campanha de airdrop.
Agora, o que eu acho muito interessante aqui, eu deixo como destaque, é o que está em sexto colocado, que é a Base, que apesar de, entre aspas, não estar em uma campanha de airdrop, ela não possui token e o time toda hora diz que não vai possuir token. Tem toda uma questão regulamentar, né? Porque a Base é do time da Coinbase, que é uma empresa listada em bolsa, então tem toda essa questão regulatória por trás. Mas eu acredito que vai ter um token, mas mesmo eles falando que não vão ter token, a rede segue sempre sendo um destino de muito dinheiro e a rede está ficando realmente bem robusta, tá, pessoal? Vale a pena acompanhar aqui, porque, como eu disse, eu acredito que vai ter um token. E esses três aqui, lá na comunidade fechada, a gente está farmando bem pesado, então vale a pena também, vocês que não estão lá na comunidade, acompanhar esses cases aqui e fazer um farmzinho. Aqui de linha, a gente traz sempre alguma coisa, Scroll a gente também já trouxe, agora tá aí que eu nunca trouxe nada aqui no aberto, beleza? Agora o que eu falei muito ontem no meu vídeo, tem dois vídeos aqui, um ensinando a farmar esse airdrop e um falando muito sobre essa novidade e o que a gente pode esperar de Soleia, tá? Então Soleia ontem encerrou, né, na verdade está em processo de encerrar sua fase 1, lançou sua época 3, que é a época onde você consegue coletar suas recompensas da época 1, 2 e da época 3, bem como você vai conseguir fazer o seu saque do dinheiro que você deixou lá, se você quiser, é claro. Eu, possivelmente, quando eles liberarem essa fase de saque, vou colocar mais dinheiro. É importante salientar aqui que você tem 3 dias para solicitar, para clamar as suas recompensas geradas ao longo dessas 3 épocas, tá? Então, quem não assistiu, vem aqui no meu canal, assiste o vídeo que eu fiz ontem ensinando o que fazer e assiste o vídeo que eu fiz anteriormente ensinando como farmar esse airdrop. Então, eu acho que vale muito a pena. Esse protocolo aqui, ele vem com a ideia de ser a Englayer dentro da rede Solana e tem por trás, como investidor, como builder, a Anatoly, tá? Para quem não sabe quem é a Anatoly, é somente o fundador da rede Solana, tá? Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Aqui na descrição eu vou deixar os links da minha rede social, tá? Acompanhe lá. Eu sou muito ativo no Instagram, no Twitter, por vezes também sou ativo. E não esqueçam aqui também de ativar o sininho para ser sempre notificado no nosso encontro diário às 13 horas e, esporadicamente, mais alguns encontros no fim da tarde e início da noite. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Deixem aqui os comentários de vocês. Forte abraço e até amanhã.